A legião romana foi uma unidade do exército romano considerada a mais poderosa de todas. O exército romano foi de suma importância para a expansão e o desenvolvimento de Roma. O exército foi responsável por conquistar diversos povos, desde os grupos sírios, egípcios, entre tantos outros grandes impérios. Essas conquistas territoriais fizeram de Roma o império mais extenso da antiguidade. Ainda antes de se tornar império, quando Roma era apenas uma cidade antiga, sobre um regime republicano, o exército já tinha a responsabilidade de proteger o território romano de invasão de povos que se localizavam nas proximidades. Neste período já era obrigação de todo homem maior de idade servir o exército romano, mas era um serviço compulsório e não remunerado. Com a expansão do Império Romano em larga escala, foi preciso uma reorganização, inclusive na forma de ingresso no exército. Então foi nesta época que o exército romano passou por mudanças e se tornou uma profissão com salário remunerado. A partir disso, muitos homens passaram a procurarem um exército romano para se alistarem por vontade própria e não por obrigação. Isso porque também o serviço era bem pago em comparação com os outros serviços do Império, por isso ocasionou também uma alta procura pelos homens. Cada general ficava responsável por uma legião, e sobre ela ele possuía grandes poderes. Assim, os membros das legiões eram altamente fiéis aos seus generais, mais fiéis até que o próprio Estado romano, especialmente porque eram os generais os responsáveis por distribuir porções de terra aos seus soldados, quando estes entravam em reserva, garantindo ou não o futuro dos soldados. Eram as legiões espalhadas por todo o território que garantiam a segurança e unidade do Império Romano. Para manter o controle sobre os soldados foi preciso promover a disciplina, marca principal do exército romano. Por isso foi desenvolvido um sistema que atribuía penas e castigos caso fosse cometido algum delito, e bônus e prêmios no caso de destaque militar. Os legionários romanos eram soldados fortemente equipados e seus armamentos lhe ofereciam totais condições para uma batalha da época. Seus armamentos principais eram compostos por um elmo de bronze conhecido como cassis, um capacete metálico conhecido como galeia, uma couraça de metal que protegia o peito conhecida como lórica, um escudo de madeira ou couro conhecido como escutum e uma espada curta conhecida como gládio, além de uma lança de metal conhecida como rasta e um dardo de madeira com ponta de metal conhecida como pilo. Por volta do século I, no ápice do Império Romano, cada legião passou a contar com aproximadamente 5.000 homens, sendo a maioria romanos e uma pequena porção de auxiliares originários de cidades sob o domínio do Império Romano, que participavam principalmente da unidade da cavalaria. Os principais soldados eram protegidos com escudos, armaduras e capacetes, garantindo ao máximo a sua proteção. Até os dias atuais, o exército romano é utilizado de inspiração para a formação de novos exércitos, seja pela disciplina ou estratégias de guerra.